Por que o Banco Central é importante para o seu bolso? Você sabe? Aliás, você sabe o que faz o Banco Central? É isso que a gente vai explicar agora. Você vai saber 1. O que o Banco Central faz, 2. Por que ele é tão importante para a economia e 3. Por que o Lula tá fulo da vida com o presidente atual do Banco Central. Então vamos nessa! E se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Diogo, o Banco Central está sempre nas notícias, né? O que ele faz afinal? Edu, o Banco Central é responsável por manter a estabilidade da nossa moeda, ou seja, do real. E o que significa isso de manter a estabilidade? Significa evitar que ela fique ou muito valorizada ou muito desvalorizada. Ele também fiscaliza as operações financeiras feitas no país todo e garante que os bancos tenham dinheiro quando os clientes quiserem sacar o seu dinheiro, claro, da conta corrente, da poupança e dos investimentos. Ele determina também qual é a taxa de juros básica do Brasil, a famosa Selic. Tá, mas o que tudo isso quer dizer na prática? Bom, por exemplo, a taxa de juros, como eu estava falando. É o Banco Central quem diz quanto vai ser essa taxa no Brasil. Você sabia disso? E isso tem um impacto direto na inflação, essa danadinha. E como é que o Banco Central faz isso? Por meio da tal da taxa Selic, claro. Ela é uma taxa que serve de referência para o mercado financeiro inteiro. Quando você vai negociar qualquer tipo de financiamento, você provavelmente não vai encontrar nenhuma taxa menor do que a Selic. Todo mundo seguia por ela. Os bancos, as instituições financeiras e todo mundo que lida com o crédito. Mas o Banco Central tira a taxa Selic da cabeça dele? De onde ela vem? Não, existe um comitê que cuida disso lá dentro, o chamado Copom. É um grupo de especialistas que se reúne a cada 45 dias e diz se a taxa de juros vai aumentar, se ela vai diminuir ou se ela vai continuar igual. Eles olham para vários dados da economia para tomar essa decisão e publicam um documento, um relatório que justifica a decisão deles. E como é que a taxa Selic interfere na economia? Que efeito que tudo isso tem na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que está vendo esse vídeo? A taxa Selic é uma das principais ferramentas para controlar a inflação. E como que isso acontece? Bom, se os preços estiverem muito altos, o Banco Central aumenta a Selic. Se os preços estiverem caindo, o Banco Central diminui a Selic. E qual é a ideia? A ideia aqui é deixar a economia do Brasil equilibrada. Então quer dizer que o Banco Central tem aumentado a Selic nos últimos meses porque a inflação está alta, é isso? Exatamente. A taxa Selic tem subido bastante porque a inflação também aumentou muito, especialmente entre 2021 e 2022. Além da inflação, a Selic tem outros impactos? Tem sim. Quando a Selic está alta, os empréstimos também ficam muito mais caros, justamente porque ela é a taxa de juros básica da economia, lembram? Então, ela serve de base. Aí, pegar crédito fica muito mais caro. Com o crédito mais caro, o consumo também cai, porque as pessoas e as empresas pegam menos financiamentos e gastam menos dinheiro. Isso, em teoria, faz todo mundo guardar o dinheiro e gastar menos. Por isso é que dizem que a taxa Selic ajuda a controlar a inflação. Se todo mundo está comprando menos, os comércios e as empresas têm menos demanda e aí acabam diminuindo os preços dos bens e dos serviços. E essa história, Diogo, do Banco Central ser independente, o que isso quer dizer exatamente? Essa é uma discussão política e econômica que dá pano para manga, viu? O que aconteceu foi o seguinte: a partir de 2021, o Banco Central passou a ser independente. E o que isso quer dizer exatamente, você vai me perguntar, e com razão. Bom, quer dizer que o Banco Central pode tomar decisões sem depender do governo. O presidente da República não pode mais demitir o presidente nem os diretores do Banco Central. Antes de 2021 não era assim? Não. Antes, o presidente do Banco Central era, na prática, um ministro, ou seja, ele era indicado pelo presidente e podia até ser demitido por ele. Hoje em dia, ainda é o presidente da República quem indica o presidente do Banco Central. Mas agora, o presidente da República não pode mais demitir o presidente do Banco Central. Ele cumpre o mandato dele. Mas isso é bom ou é ruim? Quem defende a autonomia do Banco Central acha bom, porque desse jeito a política monetária do país não fica preso à política. Em teoria, o Banco Central pode tomar as melhores medidas para a economia brasileira, porque aí ele não está mais preso ao que os políticos querem, na teoria. Mas, por outro lado, essa independência
também pode atrapalhar. E como isso pode acontecer? Porque se a gente tem um governo que está tentando seguir numa direção específica para melhorar a economia, para mudar a economia do Brasil, e o Banco Central não concorda com isso, aí o que acontece? A coisa toda entra em descompasso. Só aqui no Brasil que o Banco Central é independente? Não, vários outros países têm esse sistema de Banco Central independente, como por exemplo o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e a França. E por que o Lula ficou bravo com o Banco Central recentemente? Porque o Banco Central resolveu aumentar a taxa Selic de novo. Como a gente viu, uma taxa Selic mais alta deixa o crédito mais caro, lembra disso? E isso faz o consumo diminuir. O Lula quer que o Banco Central comece a baixar a taxa de juros para que a economia comece a se movimentar de novo. O Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, também criticou o Banco Central porque para ele o governo Lula está tomando várias medidas que vão ajudar a diminuir a inflação. Por causa disso, o Banco Central poderia, pelo menos, ter mantido a taxa de juros como ela estava antes, ao invés de aumentar, como eles fizeram recentemente. E o que essa história toda tem a ver com o Bolsonaro? Tem a ver porque o atual presidente do Banco Central foi indicado pelo Jair Bolsonaro. E ele é conhecido por ser um apoiador do ex-presidente. O governo Lula está acusando o atual presidente do Banco Central de ter aumentado os juros para prejudicar a política econômica do atual governo. Então é verdade que o Lula quer que o Banco Central deixe de ser independente? O Lula disse recentemente que a independência do Banco Central é uma bobagem. Mas, para mudar essa situação, o governo teria que aprovar uma lei no Congresso. E isso não é uma coisa simples de se fazer. Não mesmo.